Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre a árvore da confiança. E essa metáfora é super interessante. Eu vi ela pela primeira vez na Franklin Covey, num desenho no site deles, onde eles estavam mostrando uma árvore frondosa e tentando fazer uma analogia entre o que é despertar a confiança das pessoas e as funções de uma árvore. E é uma forma bastante simples de entender o que você quer com a confiança e o que você precisa fazer para que você, como líder de projeto, como gerente de projeto, consiga realmente inspirar a confiança da equipe que você tem, inspirar a confiança de todas as partes interessadas e conseguir realmente essa força motora para produzir os resultados. Então, a melhor forma, eu queria que vocês todos visualizassem uma árvore completa, uma árvore frondosa, com frutos, com folhas, com tronco, com os galhos, com as raízes. Sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que você vê numa árvore quando você olha e que você tem o maior interesse, muitas vezes, por uma função de utilidade, são os resultados. E os resultados seriam como os frutos. O fruto do seu projeto, o fruto do resultado da sua confiança, é aquilo que você vê e aquilo que você tangibiliza. Agora, para que aquele fruto exista, é preciso que sejam desenvolvidas capacidades. E as capacidades seriam como se fossem os galhos que saem do tronco e ligam até os frutos. E essas capacidades são o que tornam aquele resultado possível. Agora, para você ter a capacidade que gera o resultado, você precisa ter a intenção. E a melhor forma de ver essa intenção é através de observar o tronco dessa árvore. Então esse conjunto, intenção, capacidade e resultado, é o que a gente chama de competência. Você, ao longo da sua vida, com o seu trabalho, com as suas certificações, quando você, por exemplo, assina um código de ética de um instituto para se certificar, você está ali o quê? Enfatizando aspectos da sua intenção. São formas tangíveis, visuais de mostrar a sua competência que vai produzir o quê? Uma confiança. A sua intenção que gera capacidade e resultado. Agora, o que eu achei mais interessante é o seguinte: essa árvore só fica em pé se existir uma coisa, que é a mais difícil de ser enxergada, que é a mais difícil de ser mapeada ou fotografada, que é a integridade. A integridade é como se fossem as raízes daquela árvore, que sustentam aquela árvore de pé e o que formam o caráter. E é por isso que quando a gente começa a trabalhar com o gerenciamento de projetos, na verdade é trabalhar com basicamente qualquer iniciativa, e a gente quer inspirar a confiança dos outros, quer provocar isso. Não adianta a gente construir uma árvore de plástico que de repente mostra uma intenção, mostra uma capacidade, mas o resultado é um fruto de plástico. O resultado é um fruto de plástico. O resultado não é um fruto útil, a não ser do ponto de vista visual. E é essa competência, ela jamais consegue se despertar se não existir os aspectos da integridade e os aspectos do caráter. E por que eu estou gravando esse podcast? Porque na maior parte das vezes, quando nós estamos no ambiente de projeto, muitas vezes se exige de nós um resultado, mas não necessariamente se estimula o caminho da integridade, intenção e capacidade. É mais ou menos isso. Olha, coloca uma planta de plástico com os galhos todos fracos, mas pelo amor de Deus, me dá um fruto de primeira linha. E essa equação não fecha. Essa equação não fecha. Por isso que um projeto sério, com um gerente de projeto sério, ele vai lá no fundo buscar a integridade da proposta daquele projeto, que vai mostrar essa intenção, as capacidades, e aí sim gerar o resultado. Não existe mágica para colocar essa árvore de pé e gerar confiança no seu projeto se você não investir lá na base, lá na integridade, lá naquele processo fundamental de para que meu projeto existe, para que nós estamos reunindo aqui, aonde nós queremos chegar, para que você depois colha os resultados.
É um gráfico bastante interessante. Eu convido vocês a dar uma procurada na internet. É uma forma muito simples, muito visual de entender como a confiança se dá. E lembre-se disso. Não adianta ter competência se você não tiver o caráter. Você vai se tornar uma pessoa altamente perigosa. Por quê? Porque uma árvore dessa de plástico, sem raiz, tudo, a facilidade que ela tem de cair e machucar os outros é muito grande. Pensem nisso. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.